Opa, testando. E aí, gente, quem fala é o Ricardo, tá? E eu vou testar mais uma vez aqui, tá? Pra fazer a apresentação do TCC. Eu li as dicas que vocês enviaram, dei uma revisada nos slides, né? Agora vamos tentar fazer isso dentro de 20 minutos. Os slides em si, tá? Ainda tem 40 slides, ainda tem bastante coisa, tá? Mas eu retirei um pouco do que vocês pediram pra tirar, que realmente não precisava. E eu vou mudar um pouco a lógica de apresentação, vou acelerar, tá? Também tô aqui com o cronômetro enquanto faço essa apresentação. Então, eu acho que vai estar tranquilo, tá? Vou acelerar bastante coisa, não vou ficar me repetindo várias vezes e tal. Vamos ver se sai uma apresentação um pouco melhor, né? Um pouco mais concisa, né? Se vocês estão vendo esse vídeo é porque eu consegui fazer no tempo certo. Então, vamos lá. Aqui, vamos botar. Iniciar o cronômetro, tá? A partir de agora eu vou tratar como se fosse a apresentação que eu faria para a banca, ok, gente? Vamos nessa. Então, olá, boa tarde, gente. Meu nome é Ricardo Fraga Pelanes. Nós temos aqui como orientador e co-orientador o professor Cristiano Guink e a professora Carmen. E o trabalho que eu vim aqui para apresentar é molde de conformação para a fabricação de expandidos de polímero renovável. A gente tem aqui o sumário, né, com os tópicos que a gente vai ver nesse trabalho. E vamos lá, começando pela justificativa. Os materiais plásticos convencionais, tá, gente, eles fazem muitos dos produtos que a gente usa no nosso dia a dia. Roupas, garrafas plásticas, embalagens descartáveis, copos de festa descartável, etc. Esses bens, né, esses produtos, eles demoram muito tempo para se decompor na natureza. E mesmo assim, quando eles começam a se decompor, né, eles acabam gerando microplásticos, né, gente? Então, isso acaba entrando na cadeia alimentar nossa e acaba sendo um grande problema de poluição, né, para o ser humano. Pensando nisso, né, esse trabalho tem como objetivo gerar um molde de conformação, né, que seja capaz de confeccionar produtos expandidos de um polímero renovável à base de amido. Para isso vai ser necessário desenvolver, né, estratégias de soluções para as demandas da produção, encontrar soluções parciais para essas demandas que a gente identificou, sintetizar um modelo teórico do molde de conformação, né, e por fim elaborar aí testes práticos e teóricos desse molde através de um produto simples. Na metodologia, vocês podem ver aqui que a gente primeiro teve o levantamento das funções das variáveis de controle, depois a gente foi para soluções, né, que poderiam atender essas funções que a gente levantou, depois a gente fez cálculos e simulações disso, criou um molde teórico, fez uma prototipagem física, né, de fato construímos um molde, fizemos testes práticos, depois a gente foi para a comparação entre o resultado teórico versus o real. Agora, revisando um pouco o processo de fabricação que a gente adotou para o trabalho, porque isso vai ajudar vocês a entender as funções que a gente elencou. Então, a gente tem aqui, tá, que o processo é muito parecido com um processo de fabricação de prensagem térmica. Então, a gente tem a mistura de amido gelatinizado, que basicamente é água e amido, né, sendo posta no molde. Então esse molde ele é preso em uma prensa e ele é aquecido. Isso vai gerar vapor e esse vapor vai expandir a massa de amido. É importante destacar que a gente precisa ter um sistema de remoção desse vapor, senão a umidade vai ficar retida na massa e o produto no final ele não vai ficar, né, correto, não vai ficar do jeito que a gente precisa que fique. Indo agora para a apresentação da matriz morfológica, né, com base nesse processo de fabricação aqui, a gente tem que essa aqui é a lista de todas as funções que a gente elencou e as possíveis soluções. Nos círculos em verde, galera, a gente tem destacado as respostas, ou seja, soluções que eu escolhi para serem implementadas no trabalho. Então a gente tem aqui sistema de alimentação da massa, né, que foi um sistema de matriz e punção manual, que a gente adotou como solução, um sistema de trava, que são esse sistema com colunas, guias e pinos verticais, que vocês vão ver depois que esses pinos verticais eles são serrados, são cortados para ficar bem pequenininho, só ali na seção de divisão do molde e economizar espaço, né, não precisa ser um pino passante. Promover o ciclo de aquecimento da massa de amido, então a gente foi para resistências de cartucho, e permitir a saída de água, né, da massa de amido, ou seja, ter canais de ventagem que permitissem que a umidade saísse de dentro da cavidade interna do molde, promover o ciclo de esfriamento da massa de amido, que a gente fez através de canais paralelos usinados com usinados dentro do próprio bloco, né, e com curvas externas, para ter que evitar de fazer essas curvas dentro da própria estrutura do molde. E a gente também tem aqui um sistema de remoção da peça, ou seja, um facilitador de remoção, que a gente escolheu aqui um ângulo de saída de 3 graus. Indo para a concepção teórica do molde, gente. Juntando todas essas soluções que a gente teve, a gente tem essa concepção básica do que seria o molde. Então a gente tem uma estrutura de matriz e punção, e quando a gente junta as duas, forma uma cavidade, né, que é onde o amido vai se expandir para formar o nosso produto. A gente vai ter
que a matriz é a parte que vai deter, vai deter um sistema de aquecimento, de resfriamento, canais de ventagem e sensores de temperatura, enquanto que a parte do punção vai deter somente um sistema de resfriamento. Indo agora para o modelo teórico de produto, a gente vê que é um modelo bem pequeno, tá, gente? A gente está falando aqui de uma tampinha, sabe? Seria uma espécie de tampinha de garrafa de diâmetro de 30 milímetros e altura de 6 milímetros. Esse rebaixo interno que vocês estão vendo aí tem uma altura de apenas 3 milímetros, então é um produto pequeno e simples, tá, gente? Que tem como intuito somente provar o conceito, né? Demonstrar que seria possível utilizar esse molde com essas funções, né, e com essas soluções para gerar produtos expandidos de amido e ver como é que essas funções são atendidas. Indo agora para o dimensionamento do ciclo de aquecimento, a gente tem, tá, esse jogo, né? O que acontece? A gente escolheu, para fazer o ciclo de aquecimento, resistências de cartucho. Essas resistências são vendidas comercialmente em diferentes tamanhos, tá? Diferentes diâmetros e diferentes potências. Então, embora o produto, em cada um dos modelos de molde teórico que eu montei, seja o mesmo, né, dentro de todas as cavidades desses modelos teóricos aqui, as diferenças de tamanho nas resistências nos obriga a ter moldes de tamanhos diferentes. Então, alguma resistência mais comprida, o molde tem que ser mais comprido. A resistência mais gorda, né, ela tem um diâmetro maior, o molde tem que ser mais largo. Então, a gente tem esse jogo, né, entre as potências, entre as resistências que eu estou usando e como isso vai afetar o tamanho do molde. E isso vai impactar em como a resistência vai aquecer esse molde. Aqui a gente tem essa área de resultados, né, para uma temperatura de 120 graus Celsius, que pela referência teórica é mais ou menos a temperatura máxima que a gente precisaria aquecer o molde. E aqui vocês podem ver nessa imagem, gente, os resultados de cálculos teóricos. Isso aqui é puramente teórico, feito com base num referencial de livros que trabalham a confecção de moldes, tá? Então a gente tem aqui as potências apresentadas do modelo 1 ao modelo 5. Esse gráfico está um pouco confuso, mas vamos por partes que dá para entender. Embaixo a gente tem o tempo em minutos. Esse tempo em minutos, tá, é um tempo teórico que a gente está estipulando para o ciclo. Então, digamos assim, ó, eu vou dizer que o ciclo, tá, independente da potência, né, que tem projetado no molde, vou dizer assim, ó, o molde 1 ele vai aquecer em 12 minutos. Aí, a primeira bolinha, né, primeiro ponto do gráfico. Se a gente pegar o modelo 1, tá, pela dimensional do modelo 1, para o ciclo dele ser feito em 12 minutos, aí precisaria de mais ou menos 500 watts. Entendeu? Agora, por exemplo, a potência do modelo 4, a linha azul, né, pelo dimensional que o molde tem, para fazer o ciclo dele em 12 minutos, ele precisaria de mais ou menos 750. Para fazer em 48 minutos, ele daria algo mais ou menos uns 300 watts, por exemplo. Então, assim a gente consegue ver, né, o tempo de ciclo que o molde teria, né, supondo um tempo de ciclo aleatório, e quanta potência ele precisaria ter para atender esse tempo de ciclo. Olhando para os resultados, então, esse aqui foi um resultado puramente teórico, um cálculo feito na mão. Esse aqui é um resultado feito com simulação. Então, a gente viu 5 modelos de molde projetados, e a gente vê quanto tempo esses caras aqui vão levar, né, com as potências que eles foram projetados aqui nessa tabela, né, nas potências reais deles de projeto, quanto tempo eles levariam para alcançar a temperatura média no molde de 190 graus Celsius. Então, vocês podem ver aqui nessa imagem, tá, que a gente tem embaixo o tempo em segundos, né, no eixo X, e no eixo Y a gente tem a temperatura. Então, o modelo 4 e o modelo 2, eles têm os tempos de ciclo de aquecimento, né, até a temperatura de 190 graus, mais rápidos. Isso faz sentido porque o modelo 2 e 4 tem duas resistências. Então, já que os tempos são muito próximos, né, um está aí 500 segundos, o outro mais ou menos 550, como é que a gente vai saber qual deles escolher, né? Voltando para essa tabela aqui dos cálculos teóricos, vocês podem ver que, de novo, para qualquer tempo de ciclo que seja, tá, o modelo número 2, ele vai usar potências menores que o modelo número 4. Ou seja, qualquer que seja o tempo de ciclo que a gente considere, tá, o modelo 2 ele sempre vai ser mais eficiente em aquecer, em chegar na temperatura que eu quero. Porque ele sempre vai chegar nela, independente do tempo de ciclo que eu estou considerando, com uma potência menor do que o modelo 4. Então, embora o modelo 2 tenha um tempo de ciclo de aquecimento um pouquinho maior que o modelo 4, eu escolhi ele para o trabalho, porque ele é mais eficiente, né, falando em termos energéticos, nessa relação dele entre tamanho e potência que precisa para aquecer, ele é mais eficiente, muito mais eficiente que o modelo número 4. Então, apresentando os resultados, né, a gente tem aqui a simulação de novo do modelo número 2, que foi escolhido para o trabalho. A característica dele é que ele tem duas resistências de 300 watts, e em simulação o ciclo de aquecimento acabou levando 578 segundos, ou 9,6 minutos para ser completado. Falando agora sobre o dimensionamento do ciclo de resfriamento. O ciclo de resfriamento, gente, ele foi feito de maneira
puramente teórica. Não foi feito nenhum tipo de simulação para dimensionar o ciclo de resfriamento do molde, né? E nesse caso aqui, gente, o que a gente tem é o seguinte: eu usei só um referencial teórico dos próprios livros clássicos que a gente tem na matéria de engenharia, nas matérias, né, térmicas do curso. Então, se vocês pegarem a ementa, né, das cadeiras, por exemplo, de termodinâmica, máquinas de fluxo, transferência de calor e massa, né? Aqueles livros básicos que a gente tem em cada semestre, foram basicamente esses livros aí que eu peguei, né? Eu abri eles, dei uma estudada, olhei as fórmulas, né? Reuni aí, fiz um paralelo do que precisava, e daí a gente chegou nesses resultados aqui, né? Então a gente basicamente calculou o núcleo, o número de Nusselt, né? Com o número de Prandtl e o Reynolds, e depois disso a gente conseguiu achar a taxa de transferência de convecção devido ao fluxo, né, que estava dentro dos canais de refrigeração do molde. Então, com isso, a gente consegue estimar a temperatura final do processo e também a taxa de transferência de calor que vai ter devido ao fluxo de água gelada dentro do molde, e assim deu para estipular o tempo de ciclo, que acabou ficando 52,62 segundos, mais ou menos. Indo agora para uma apresentação do modelo teórico do molde, que vai concatenar tudo isso que a gente viu até agora, ou seja, todos esses resultados, né, de matriz morfológica, etc., e também dimensionamento do molde que a gente fez através desses cálculos, simulações, né? Por exemplo, aqui nessa tabela a gente tem diâmetro para calcular o H. Então foi suposto um diâmetro para os canais do molde, né? E isso tudo entra no cálculo para chegar mais ou menos no que a gente quer. E a gente chega nesse modelo final de molde. Vocês podem ver a vista isométrica dele em B, a vista frontal dele em C. A gente tem aqui em A apresentado as cavidades onde vão as resistências em vermelho, em azul os canais de refrigeração, aí a cavidade, né, a matriz de punção para fazer o produto expandido. E aqui nessa imagem vocês conseguem ver a abertura do molde, né, na matriz de punção. E a gente tem algumas estruturas destacadas, né, para atender as funções que o molde precisa ter. Por exemplo, em azulzinho aqui a gente tem os canais de ventagem, a gente tem em verde aqui, vocês podem ver rasgos para entrar os sensores de temperatura do molde, a gente tem as cavidades para botar os pinos verticais que foram cortados, né, esses buraquinhos aqui, eles não são passantes no bloco, eles são rebaixos de 5, 6 milímetros apenas, somente para a gente encaixar um pino cortado e fazer o alinhamento. E também, né, dá para observar a estrutura da cavidade da matriz e do punção. Nos resultados, né, agora vamos pegar aqui a apresentação do molde físico. Vocês podem ver aqui a usinagem da matriz do punção. A gente usou as máquinas de fresa aqui do campus Sapucaia, né, e também a gente usou uma máquina CNC lá no campus Novo Hamburgo, que fez a mão pra gente, auxiliou aí para fazer o desenvolvimento do trabalho. E só levantando um ponto, tá? Vou citar mais pra frente, mas o ângulo de 3 graus, que seria o atendimento da função número 6, tá? A gente acabou não conseguindo fazer, porque teve um problema de comunicação com o CNC. Infelizmente, esse ponto, né, essa função específica não deu para testar. Mas todas as estruturas das outras funções, né, das outras 5 funções, estão presentes no moldes e foram testadas. Indo agora também para a confecção do sistema elétrico, a gente tem o Arduino em A, que é o cérebro da operação que controla tudo, o aquecimento, né, as leituras também. A gente tem em B o conjunto todo montado com a caixa de cerâmica, que faz o acoplamento entre o relé e as resistências. A gente tem a tomada, né, também. A gente tem aqui o MAX 6675, que é basicamente um módulo que entre aspas, né, gente, sem entrar muito em termos elétricos, mas aí seria um adaptador que vai converter a leitura do termopar para um código que o nosso Arduino, nosso cérebro aqui da operação, consiga entender. Então vai fazer essa ponte entre o sensor e o Arduino. E aqui nessa imagem vocês podem ver a montagem completa do nosso molde, com a massa de amido gelatinizada ali no meio, todas as estruturas citadas do molde, também aqui uma camada de isolamento térmico, né? Embaixo você está que está preso na prensa, a gente tem os engates pneumáticos aqui das mangueiras, né? Então o sistema está totalmente montado, totalmente pronto para ser utilizado. Falando aqui em resultados, vocês podem ver em A, a tampinha, né, a massa expandida, e dá para ver que o resultado foi efetivo, deu para confeccionar um produto expandido de amido. E em B, C e D vocês podem observar algumas vistas desse produto. E falando também nos resultados dos testes práticos, né, e das condições que o teste foi realizado, que a gente obteve em relação às curvas, né. Então a gente tem um tempo de aquecimento, a gente tem uma temperatura de aquecimento de 150 graus Celsius, tá? A gente calculou até 190, mas durante o teste a gente começou em 150, que foi o mínimo que a referência teórica nos deu. E essa temperatura já foi suficiente para causar expansão.
E a pressão de fechamento ela também foi mínima, gente. Foi uma pressão de fechamento aplicada simplesmente para pegar o molde e deixar ele preso, fechadinho na prensa. Então, assim que foi feito o fechamento do molde, aqui eu botei um pouquinho de pressão, nem chegou a mover o medidor da nossa prensa que a gente estava usando no laboratório, foi realmente só para ele não ficar dançando muito durante o teste, não foi necessário uma pressão muito grande. Então aqui a gente tem o resultado das 6 funções, né? E a gente pode observar que o teste prático demonstrou que todas elas foram atendidas. Novamente, a número 6 não deu para testar por causa das questões com CNC, mas todas as 5 funções principais, primeiras 5 funções do molde, né, foram atendidas satisfatoriamente. Esse gráfico aqui, tá, gente, é um gráfico que apresenta as medições em azul das temperaturas reais medidas com termopar, e em vermelho a gente tem a simulação para o modelo número 2. Vocês podem observar, tá, que entre o tempo de 300 a 500 segundos, a temperatura ficou fixa em 100 graus Celsius, tá, gente? A gente supôs, tá, que isso aconteceu devido à ação do líquido de resfriamento, ou seja, a água que ficou presa dentro dos canais de refrigeração do molde após o teste do ciclo de resfriamento, que a gente fez antes mesmo do aquecimento, né? Só para ver se estava tudo funcionando sem vazar. Tanto que quando a gente edita e tira esse intervalo de tempo, ou seja, a medição 500 vai virar a medição 300, a 501, 301, a 502, 302 e assim por diante, né? Ou seja, altera os dados para eliminar esse tempo onde teve essa influência da água, né? A gente vê que as curvas de temperatura real e da simulação elas acabam sendo muito próximas, o que indica duas coisas. Primeiro, a água nos canais de refrigeração alterou o processo de aquecimento, né? Influenciou o processo de aquecimento do molde, e também que a simulação ela foi efetiva em prever como o molde iria se comportar. Vai destacar que no tempo 500, né, a temperatura começou a subir, porque eu retirei a mangueira ali, né, e fiz a drenagem da água. Então, o tempo de ciclo final para o aquecimento é 680 segundos ou 11,33 minutos. A gente tem que o tempo do ciclo de resfriamento, aqui está errado, desculpa, tá aquecimento, a gente tem que vai de 684 até 824 segundos, né, após o final do aquecimento. Então a gente tem um certo delay, né, entre eu ligar o banho termostático, que resfria a água e circula a água pelo molde, aqui um tempinho que a água que ainda ficou, né, sem começar a resfriar, mas depois que a gente liga dá para ver que a temperatura cai rapidamente, né, e no final esse ciclo de resfriamento tem 140 segundos ou 2,33 minutos. Indo para as conclusões, tá, gente? A gente tem que todas as funções, com exceção da sexta, que não dá para testar, infelizmente, né, foram atendidas, tá? E que o molde é efetivo em produzir produtos de amido expandido. Também a gente tem que é necessário incluir um mecanismo para fazer a drenagem da água do sistema, como vocês viram nas curvas de aquecimento, né? Ou então estudar a utilização de outros fluidos de arrefecimento para fazer o ciclo de resfriamento do molde. E a gente tem, tá? Como conclusão final, né, que o ciclo de aquecimento foi de 11,33 minutos e resfriamento 2,33 minutos, ou seja, o ciclo de produção final foi 13,66 minutos, o que indica que os cálculos e simulações foram efetivos em demonstrar, né, dados próximos e comparáveis com os resultados reais, dados certos erros, né, gente? Dado que foi citado também aqui do delay para ligar o sistema de resfriamento e também desse acontecimento, né, desse incidente com o ciclo de aquecimento, e também dado que tem certas coisas que é impossível a gente prever, né, através somente de simulações e cálculos teóricos. A gente tem aqui as referências que foram utilizadas. Aqui uma última imagem do produto fabricado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação.